Boa tarde, turma! Tudo bem? Turma, hoje iremos continuar aí o nosso estudo sobre mecanismos utilizados em sistemas mecatrônicos, tá? Então nós iremos aí para a parte 3. E para esta aula de hoje, eu selecionei os seguintes objetivos. Inicialmente iremos falar sobre a relação entre força linear de entrada e o torque de saída em mecanismos mecatrônicos. Na sequência, relações matemáticas entre força linear e torque. E por fim, definição de potência de entrada e potência de saída para sistemas mecatrônicos de transmissão. Bacana. Então, inicialmente, vou falar aí de torque, né? Torques em sistemas de engrenagem. Muito bem. Um sistema de transmissão por engrenagens opera através do movimento de rotação. Portanto, o torque é definido como o produto da força mecânica, que seria aquela força linear, pelo raio da engrenagem do sistema de transmissão. Então, nós temos aqui o sistema de transmissão, né? Tem aqui força linear, dando nesse dente aqui da engrenagem, e essa força nesse dente com relação a essa distância, que é o raio da engrenagem, gera basicamente a força rotacional, que é o torque, tá? Então, qual a força que eu tenho nesse giro? É justamente a força linear, dada em newtons, pelo raio, que é dado em metros, tá? Na unidade que a gente usa para torque. Então, se eu trabalhar aí com a formulação matemática, nós temos que força linear é torque dividido por raio, já que o torque é força, né, a força resultante aqui, vezes o raio da engrenagem, né, que é a distância do dente aqui até o centro. Bacana. Continuando ainda nessa parte, nós temos que, pela terceira lei de Newton, num enunciado, né, sobre essa reação, nós temos que a engrenagem transmite uma força em direção a uma outra engrenagem, tá? E por isso surge o torque nessa segunda engrenagem, que é proporcional ao seu raio. Só que nós temos engrenagens distintas. Então eu tenho uma primeira engrenagem menor e uma segunda engrenagem maior. Nessa primeira engrenagem eu exerço uma força nos dentes com relação ao raio, né? Assim como na segunda engrenagem irá surgir também uma força com relação ao seu raio. Perceba, o raio 2 é maior que o raio 1, certo? E pela relação aí entre torque de engrenagens, nós temos que o F1 acaba sendo igual ao F2, tá? E que, portanto, torque sobre raio 1 igual ao torque 2 sobre raio 2. Então, nós temos uma razão de igualdade de torque, né, em relação ao raio da primeira engrenagem com a segunda engrenagem. E com base nessa relação, nós trabalhamos aí a questão de transmissão de torque para sistemas aí que irão tracionar aí cargas pesadas. Muito bem, falando agora da potência, né, para sistemas de transmissão, a definição é o seguinte, ó: a potência de um sistema mecatrônico pode ser definida como o trabalho mecânico realizado por unidade de tempo. Então, qual o trabalho num espaço de tempo? Um trabalho de tantos watts, né? 100 watts, por exemplo. Então, isso é potência, tá? Matematicamente, o torque, que é a força de giro, no produto com a variação angular desse giro, né, de tantos graus que vai girar, ou tantos π ali radianos, né, por unidade de tempo, tá? Então, nós temos aqui
justamente essa definição para potência mecânica. Muito bem. Então, o que é cada elemento aqui, né, da fórmula? O T é o torque aplicado ao sistema de transmissão. O Δθ é a variação angular referente à rotação da engrenagem. O ΔT é a variação temporal na qual ocorre o giro completo da engrenagem. Então, nós temos ali a engrenagem, ela vai ter uma rotação, né? Essa rotação leva um determinado tempo, tá? Um ΔT. Aqui está giro completo, mas da forma que foi colocada aqui, né, nessa formulinha, o Δθ poderia ser aí qualquer ângulo, tá? É uma definição mais genérica. Então, se eu estiver trabalhando aqui com uma variação angular de 30 graus por segundo, então esse 30 graus aqui que eu vou deslocando por segundo vai estar relacionado, quando eu multiplico pelo torque, a potência do meu sistema, tá? Mas eu posso ter um giro completo? Sim, 360 graus ou 2 π radianos, né? Que a gente trabalha em radianos, em geral. Legal. A potência, né, de um sistema de transmissão, ela pode ser definida também em função da velocidade angular. Então, o que é velocidade angular? Lá da física, vocês já estudaram com certeza, que a velocidade é deslocamento dividido por espaço de tempo. Então, quanto que eu estou deslocando? Estou deslocando Δθ, porque é uma variação angular. Então, há um deslocamento, só que ele é um deslocamento em giro, um deslocamento angular, tá? Então, esse deslocamento é em radianos. A variação do tempo é dada em segundos. Portanto, a velocidade angular é em radianos por segundo. Legal. Mas tendo a fórmula da potência e tendo a fórmula aqui da frequência, ou melhor, da velocidade angular, né? Sabemos que Δθ sobre ΔT é o ômega, então posso substituir aqui na fórmula da potência, tá? Se eu fizer essa substituição, teremos que a nova formulação para potência é torque vezes velocidade angular, tá? Unidade de potência, watts. Ah, professor, é watts igual watts que nós analisamos lá de um circuito elétrico? Sim, é tudo potência, tá? Tanto que se eu tenho um sistema, sistemas mecatrônicos em geral são eletromecânicos, né? Então eu quero converter força para eletricidade, então você utiliza essa forma. Quero converter eletricidade para força, então você usa lá potência igual V vezes I, e você verifica o tanto de torque, o tanto de velocidade que você vai ter na ponta de um motor elétrico, por exemplo, tá? Mas a unidade de potência útil, né, potência mecânica, também é dada em watts. Muito bem. Definição matemática para potência, né? Estamos trabalhando em cima dessa fórmula da definição matemática. Nós podemos ainda evoluir um pouco mais com relação à velocidade angular, tá? A velocidade angular, ela apresenta a relação inversa ao período para uma rotação completa, que é o que eu citei anteriormente, né? Temos um Δθ, que ele pode ser para uma variação angular pequena ou pode ser um giro completo. Então, se eu tiver o giro completo, nós temos 2 π em radianos, que é a mesma coisa que 360 graus, tá? E abaixo é mostrada essa representação. Então, a velocidade angular pode ser dada por 2 π, que é a distância ali, o giro completo, né? 2 π, dividido pelo tempo, que nesse caso aqui é o período desse ciclo, né? Desse giro. Muito bem. Uma observação aqui, ó. Como em sistemas de transmissão adota-se uma rotação completa para análise, a velocidade angular fica apenas em função do período ou da frequência, tá? Por que do período ou da frequência? Porque 1 dividido por período é frequência, né? Então posso ter 2 π sobre t ou 2 π vezes f, tá? Tanto essa quanto essa formulação
está relacionada à velocidade angular. Portanto, tem-se o seguinte: a potência ela pode ser dada por torque vezes velocidade angular, ou ainda torque vezes 2π vezes a frequência do movimento. Tá? Então, quantos hertz nós temos, né, no movimento? Quantos giros nós temos em um segundo? Isso daí a gente pode entender como frequência. Tá? Giros por segundo. Na elétrica a gente chama ciclos por segundo, né? Ciclos de uma senoide por segundo é a frequência. Tá? E na mecânica é o número de giros por segundo que vai ser dado como frequência, giro de um eixo, né? Então é dessa forma que a gente analisa. Legal. Então vamos para um exemplo de cálculo agora, para vocês entenderem. O exemplo é o seguinte: considere um sistema de transmissão por engrenagens com potência de entrada de 10 kW. Tá? Então 10 kW é injetado na engrenagem motora. E força mecânica, ou seja, qual parte dessa potência é força? Né? Nós temos aqui 15.000, tá? 15.000 newtons. Sabendo que o eixo tem 20 milímetros de diâmetro, determine a velocidade angular na ponta do eixo. Legal. Então eu tenho essa força aqui, né? A força mecânica é uma força linear, tá? Então desses 10 kW aqui, 15.000 é só para força, mas daí você pensa, puxa, mas a potência não é o produto do torque pela velocidade? Justamente, essa força aqui é a força linear, tá? Então ela é dada de Newton. Se eu quero a força com relação ao giro da engrenagem, nós queremos o torque. O torque é diferente desses 15.000 aqui, tá? Muito bem. Fórmula a ser utilizada: potência igual a torque vezes velocidade, né? Não tem muito segredo. Legal, só que como eu passei a força mecânica, eu preciso converter essa força em torque. Tá? Então eu quero esse T de torque, né? Então eu tenho que isolar esse carinha. Se o R está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então a formulinha para o torque é essa daqui, como já vimos anteriormente, né? Legal. O que eu preciso agora? Raio. Né? O diâmetro do eixo é 20 milímetros, só que nós trabalhamos em metros. Tá? Então o diâmetro é 20 vezes 10 a menos 3, já convertendo em metro. Muito bem. Se eu dividir isso daqui por 2, nós temos 0,01 metros de raio. Com a formulinha do torque, agora eu posso multiplicar. Ó. Força, 15.000 newtons. Raio, 0,01 metros, ou ainda 10 milímetros, né, que é metade dos 20 milímetros. Fazendo essa continha, né, que é o produto força pelo raio, nós temos 150 newton metro. Tá? Então 150 newton metro é o torque que eu tenho para esse sistema. Agora ficou legal, né? Pô, precisava do torque. Descobri, 150. O que eu quero determinar? Velocidade angular. Opa, é o ômega. Potência, já tenho, 10 kW. Então fechou, né? Basicamente eu substituo nessa formulinha aqui a potência por 10 vezes 10 a terceira, que é o quilo. Torque, já conheço, é 150, substituo também no lugar do T. E o ômega vou calcular. Portanto, o ômega é 10.000 da potência dividido por 150. Newton-metro do torque, o que vai gerar para nós aí uma velocidade de 66,67 radianos por segundo. Tá? Puxa, professor, nossa, mas radianos por segundo. Nas nossas aulas de mecânica, o professor falava toda hora em RPM.
1200 RPM, 1800, 3600, putz, é tudo RPM. E esse radiano por segundo aí, como que ele fica em RPM? Então isso daí é uma abordagem que eu vou fazer aí na aula da semana que vem, tá? Mas tem uma correlação direta, tá? Que nós temos radianos por segundo para rotações por minuto. Normalmente se utiliza bastante, até porque fica mais fácil de entender, né? Puxa, se eu tenho uma máquina que gira 60 vezes ali em um minuto, então nós temos algo como uma rotação a cada segundo, né? Porque um minuto tem 60 segundos, se ela tem 60 rotações em um minuto, ela tem uma rotação por segundo. Isso daí é algo que é mais fácil em termos práticos, né, de enxergar, porém, em termos de projeto, né, cálculo aqui, o que a gente considera é a frequência angular, mais conhecida como velocidade angular, até para não confundir com a frequência dada em Hertz, né, ciclos por segundo ou rotações por segundo. Então, o que nós temos para este exemplo é uma velocidade angular de 66,67 radianos por segundo. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando que eu estou sempre disponível no Microsoft Teams. Entrem lá, perguntem, tirem dúvidas sempre que julgarem necessário. E vou disponibilizar uma lista de exercícios para que vocês possam resolver e me encaminhar aí durante a aula. Certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!